Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor aqui, professor de Física, beleza? Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre Introdução à Física. Valeu? Então vamos lá. Daí assim, pessoal, a gente vai começar então estudando aí sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Ah, essa tabela mostra as 7 unidades fundamentais do sistema. São elas, ó. O comprimento, que é dado em metro, e a gente utiliza aí o metro, o m, né, como símbolo. A massa é dada em quilograma, a gente utiliza aí o kg. O tempo é dado em segundo, a gente utiliza o S, o Szinho. Corrente elétrica, a gente utiliza o A de ampere. Temperatura é o Kelvin, K maiúsculo. Quantidade de matéria é o mol. E intensidade luminosa, a gente utiliza aí o candela, CD, beleza? Avançar aqui então. Agora a gente fala aí sobre os prefixos mais usados no SI. Os prefixos, eles são utilizados antes da unidade de medida, certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 1 quilômetro. Esse K aqui, tá? Ele é o meu prefixo. Ele é esse K aqui, ó, que ele significa 10 ao cubo. Então, o meu prefixo são essas letras que a gente utiliza aqui, ó, né, antes da unidade de medida, certo? E elas vão significar o quê? Vão significar a potência de 10 que está associada a essa coluna. Então, por exemplo, 1 quilômetro é 1 vezes 10 ao cubo metro. Tudo bem? Também tem aí as potências, né, com expoente negativo. Por exemplo, 1 milímetro é 1 vezes, ó, o mili é 10 a menos 3. Então, 1 vezes 10 a menos 3 metro. Tudo bem? Só para a gente entender bem isso aqui, olha só. O 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3, ele pode ser representado como 10 a menos 3, ele pode ser representado 1 sobre 10 ao cubo. Toda vez que a gente tem um expoente negativo, tá? A gente pode representar dessa forma aqui. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a menos 3, só fazendo um parênteses, tá? Eu posso representá-lo como 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Fins de conhecimento aí. Vamos avançar então. 3, a gente vai falar de referencial, tá? Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos que, de alguma maneira, a gente usa para estabelecer as posições de outros corpos. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrada, né, que ela vai do quilômetro 0 ao quilômetro 200. Então, imagina assim, ó, eu estou aqui no quilômetro 100, tá? Só que esse quilômetro 100, ele é referente ao meu quilômetro 0, né, que é o meu referencial. Ou seja, é a metade da minha rodovia, né? A minha rodovia ela vai do quilômetro 0 ao quilômetro 200. Eu estou no quilômetro 100. O quilômetro 100 é em relação a quem? É em relação ao referencial. É em relação ao início da rodovia, que é o quilômetro 0. Perfeito? Isso é a noção de referencial. Vamos avançar. Movimento e repouso de um ponto. Então, olha só. Movimento, quando que há movimento, né? Quando há variação da posição em um intervalo de tempo. Então, por exemplo, vamos traçar aqui um eixo aqui, ó. Esse aqui é um eixo X, tudo bem? E em metros. E eu tenho aqui um ponto, tá? Depois de um determinado tempo,
Desculpa, pessoal. Depois de um determinado tempo, digamos que aqui é a posição 0. Depois de um determinado tempo, esse ponto ele parou aqui. E aqui é a posição 10. Tá? Então, nesse tempo ocorreu um movimento, porque ocorreu variação da posição. Agora, o que é o repouso? O repouso é quando eu estou no meu ponto 0 e depois de um determinado tempo eu continuo no meu ponto 0. E então estou em repouso, estou parado. Tudo bem? Vamos avançar. Aqui agora a gente vai falar sobre trajetória de um ponto, né? Trajetória de um ponto é o caminho descrito por esse ponto, né? É o percurso que esse ponto ele descreve. Só que esse percurso, né, esse caminho, ele pode ser visto de diferentes referenciais e vai mudar essa trajetória. Então, eu botei um exemplo aqui, ó, de um avião, né, de uma aeronave aí. Eu marquei esse ponto E no ponto da hélice da aeronave, né? E essa aeronave ela está deslocando para a esquerda com velocidade v. Tudo bem? Então, por exemplo, a trajetória do ponto E em relação ao piloto, ó, então aqui, ó, está o nosso piloto. Está o nosso piloto aqui. O que o piloto vê olhando para esse ponto E? O que ele vê? Ele vê um círculo, né? O ponto E está aqui e esse ponto E ele gira. E é isso que o piloto vê. Tudo bem? E a trajetória do ponto E de uma pessoa, né, em relação ao solo, de uma pessoa que está aqui, ó, olhando esse avião. Como que ela vai ver aquele ponto E? Ela vê assim, ó. Ela vai ver o ponto E aqui e ela vai ver esse ponto E girar, ela vê esse ponto E girar e ir para frente. Então ela vê aqui, ó, o ponto E girar e ir para frente, ó. Ela vê isso aqui, ó, né? Então ela vê o ponto E girar e ir para frente. Espera aí. Vê assim, ó. Ela vê isso aí, né? Fica a espécie de uma mola, né? E esse tipo de trajetória, aí você vê, né? Que são duas trajetórias diferentes em relação a observadores em posições diferentes, né? Então, a gente vai ter em cima a trajetória circular, né? Aqui é uma trajetória circular. E aqui, em relação ao solo, é uma trajetória helicoidal, né? Que é essa espécie de mola helicoidal. Tudo bem? Então, isso aí é a trajetória de um ponto. Vamos avançar um pouco. Agora a gente vai falar de direção e sentido, tá? Então, direção, ela tem a ver assim, ó, com horizontal, vertical, né? Ângulo em relação a uma reta. Isso é a direção. O sentido é da esquerda para a direita, de cima para baixo, de A para B. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se um carro ele vai aqui nessa linha aqui, ó, do ponto A para o ponto B. Então aqui a gente tem, vamos botar aqui a gente tem um carro. E esse carro ele vai para cá. E esse carro ele tá com uma velocidade para cá, tudo bem? Então ele está indo do ponto A para o ponto B, tá? Ele vai do ponto A para o ponto B, é o nosso sentido, e a direção aqui é horizontal, né? Horizontal, tudo bem? Um outro exemplo poderia ser assim, ó. Aqui a gente tem ponto, vou botar aqui de novo, ó, ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. Aqui, 30 graus. E aqui está o nosso carro.
e esse carro ele vai para cá. Então, por exemplo, ó, o sentido ele é de A para B, né? O sentido é de A para B, né? Porque ele está partindo do ponto A e chegando até o ponto B. E a direção é 30 graus em relação à horizontal. Tudo bem? Então é assim que a gente vê direção e sentido. Vamos avançar? Grandeza física escalar. Olha só, grandeza física escalar é aquela que basta um número e uma unidade de medida para ela ser definida. Tudo bem? Então, por exemplo, eu falo uma massa de 5 kg. Um número, uma unidade de medida, você já entende o que é. Isso é escalar, né? Grandeza física escalar. A vetorial, ela vai abranger outras coisas, porque além de um número sem sinal, né, que é o módulo, e uma unidade de medida, precisa de uma direção e um sentido, tudo bem? Para ela ser definida. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai deslocar 50 metros até uma padaria. Mas esses 50 metros, esse deslocamento, ele precisa de uma direção e um sentido. Ela vai daqui até a padaria, é o sentido, né? Vai do ponto A ao ponto B. E a direção, né? Ela vai dobrar para a esquerda, ela vai subir a rua, vai descer a rua. Então, essa que é a questão. Para ela ser definida, né? Para a grandeza ser definida, ela precisa da direção e do sentido. Tudo bem? Então, falou, pessoal. Valeu. Espero ter ajudado vocês aí com o início aí da introdução à física.